Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral, a parte de mecânica vetorial, estudo da estática. Hoje vamos introduzir o conceito de cargas distribuídas. O que é uma carga distribuída? O que seria uma carga distribuída? Como o nome já diz, carga é uma força agindo sobre um corpo. Distribuída é que essa força age geralmente ao longo de um comprimento ou de uma área. Isso age ao longo de um comprimento ou de uma área. Como nessa figura aqui, ó. Ao longo do comprimento X, a gente tem um conjunto de forças agindo. Então, estas forças estão distribuídas ao longo desta área retangular aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Então, desta área retangular aqui, ó. Então, esse conjunto de vetores pretos aqui, ó, estão sendo distribuídos em cima dessa área. E a gente já sabe que força agindo numa área, isso é igual a pressão. Pressão que é medida em newtons por metro quadrado, é uma unidade, então a gente vai usá-la, ou Pascal. É a mesma coisa. 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 pascal. Assim. 1 pascal de pressão é uma força de 1 newton atuando numa área de 1 metro quadrado. Então, ora a gente vai usar newton por metro quadrado, ora a gente usa pascal de maneira indistinta aqui, tá? Então, quando essa força age numa área, que nós temos uma pressão. Esta pressão, ela não está variando com o eixo Y. Então, se eu pegar o eixo Y aqui, ó, ela não está variando, ela está variando ao longo do eixo X. A variação da pressão, ela se distribui. Quando eu ando daqui para cá, o valor da pressão muda. Mas quando eu ando nesta profundidade aqui, ó, a pressão aqui da frente é igual à de trás, ó. Então, eu só tenho essa pressão aqui distribuída variando ao longo do eixo X. Então, esta pressão agindo nessa estrutura, eu chamo de carga distribuída. Você fala, mas quem que está aplicando essa pressão? O próprio corpo. O corpo tem essa estrutura aqui, ó. Ó, o corpo tem essa estrutura, ó. Este é o corpo. Este aqui é o corpo, ó. Tá? Este é o corpo. Então, talvez pela própria estrutura dele, pelo próprio peso, ele exerce uma pressão aqui embaixo, distribuída pela largura B ao longo do eixo X. Tá aí. Então, isso é uma carga distribuída. Claro que essa pressão é força por área. Qual é a área aqui? A área aqui, ela é o comprimento X vezes a largura B, ó. Então, esta é a área na qual esta força está distribuída. Ou seja, na qual tem uma pressão que varia em X. Que é essa aqui, ó.
É claro que todas essas forças agindo aqui vai produzir uma força resultante. E a força resultante dessa distribuição é essa aqui, ó. Essa força resultante está a uma distância x barra da origem. Essa distância x barra da origem. E aonde que haja a força resultante de uma distribuição num corpo? Ela age no centroide do corpo. Se o corpo for uma superfície plana, o centroide passa a ser o centro geométrico do corpo, o centro de gravidade do corpo, tá? Então, a força resultante de uma distribuição de cargas, ela age no centroide deste sistema. Tá aí. E essa aqui é a coordenada da força. Então, aqui é o valor da pressão, aqui é o valor de x, aqui a gente pôs uma largura e aqui um comprimento para avaliar. Isso é uma carga distribuída. Então, a pressão que está variando ao longo do eixo x, ela é dependente de x, unidade de medida Newton por metro quadrado no sistema internacional. Se eu pegar essa estrutura, como a pressão não varia ao longo de B, então não me interessa analisar nesta direção aqui, ó. Para cá não, porque a pressão não varia com B, só varia com X. Então, eu vou mudar minha perspectiva de visão. Eu vou olhar isso aqui de frente. Colocar meu olho aqui. Aqui está meu olho. E vou olhar isso de frente. Quando eu olho isso de frente, o que eu vejo é isso. Tá aí. Por quê? Não varia com a profundidade, então basta eu olhar isso assim. Agora, eu só estou pegando a força distribuída ao longo do comprimento, tá? E não mais da área. Esta força continua agindo no centroide do sistema, que eu estou chamando de coordenada x. A barra toda tem comprimento L. E a força que atua, ela atua no centroide. Mas eu posso, para tratar um problema com uma distribuição como essa, pegar um retângulo aqui, ó, de largura infinitesimal delta dx, uma largura infinitesimal dx, com uma força infinitesimal agindo aqui df. Tá? Então, quando eu faço isso, eu vou tratar este pedacinho do corpo. Aí, como é que eu trato todo o corpo? Eu integro. Integral vai dar a área abaixo da curva. E eu vou ter a distribuição da força ao longo de toda a curva. Veja que aqui eu não estou usando pressão, eu estou usando Wx. Como eu peguei a visão de frente, e o B, lembra que a largura B aqui, esta aqui, ó, esta largura B, não tenho variação com ele, então eu vou pegar esta pressão, que é força por área, e vou multiplicar os dois lados disso por B. Então, a pressão vezes B é o que eu estou chamando de W. Força vezes aquela largura dividido por área, quem é a largura? É B. Quem é a área? A área é X vezes B. Ora, BB mete a vara. BB mete a vara, então W ficou força por unidade de comprimento. Força por unidade de comprimento, medido em Newton
por metro. Então, W é analisar a força apenas ao longo do eixo X aqui, do comprimento. Pressão é a força sobre toda a área. Então, aqui eu estou usando W, pois eu estou vendo a força por unidade de comprimento. Então, está aqui. W de x é a pressão distribuída multiplicado pela largura B, medida em Newton-metro. Quem é DF aqui, ó? DF vai ser o WX, que é essa altura, vezes DX, que é essa largura. Então, vou pegar um retângulo maior que fica mais fácil. Vamos pegar aqui, ó, este retângulo. DF é o W de x, que é a vertical, vezes DX, que é a horizontal. Por quê? Pela própria definição. Se W de x é força por comprimento, então ele é dF sobre dx. Se eu estou pegando um retângulo infinitesimal, a força que age nele é infinitesimal. Daqui eu tiro que dF, multiplica em cruz isso, ó, é WX dx. Que é o que está escrito aqui. Espera aí, mas se eu pegar WX que é a vertical, multiplicar por DX, que é horizontal, isso vai me dar exatamente a área desse retângulo aqui, ó. A área desse retângulo. Quem é a área desse retângulo? A área vai ser W de x vezes x. Ora, se eu pegar uma variação infinitesimal da área, isso dá WX dx. Ora, mas WX dx é o DF e também é o dA. Então, veja que quando eu analiso dessa maneira, a área dessa figura é numericamente igual à força. A área é numericamente igual à força. Então, eu posso dizer que a área ela é numericamente, numericamente igual à força. Então, quando eu calculo a área dessa figura, na essência eu estou calculando a força que está agindo aqui ao longo do eixo X. Tá aí. Esse igual com N quero dizer numericamente igual. Óbvio, área e força são grandezas físicas totalmente diferentes. Mas o valor que der para aquela área é exatamente o valor que dá para a força. Tá? Então, eu posso escrever, pegar um retângulo de largura dx infinitesimal e de toda a força que age aqui vai agir uma força infinitesimal dA, que é igual à área infinitesimal daquele retângulo. Então, temos que dF é WX dx, que é igual a dA. Como é que eu resolvo? Como é que eu acho a força? Bom, se eu tenho dF e eu quero F, eu tenho que integrar. Eu integro esse lado. Se eu integrar esse lado da equação, eu tenho que integrar esse. Que eu tenho que integrar esse. Integral de dF dá F, que é igual a integral de WX dx. Que isso aqui, integral de dA dá A. Isso é a área.
Então, achar a força resultante que age nessa barra é fazer a integral disso aqui, ó. Para isso eu preciso conhecer Wx, a equação de distribuição dessa força, que é a equação dessa curva aqui, ó. Que é a equação dessa curva. Então, quem é a força resultante? É a integral de Wx dx. Integral em L, quer dizer, ao longo deste comprimento. Que é a mesma coisa que a integral de dA, ou seja, da área. Que dá área. Como eu disse, a força é numericamente igual à área. Então, a área abaixo dessa curva dá a força resultante que age no sistema. Então, dada uma carga distribuída, eu preciso descobrir como que essa carga está distribuída com comprimento. Eu preciso descobrir quem é Wx. Aí eu integro Wx em relação a x, isso me dá a força resultante de toda essa distribuição. E essa força resultante é numericamente igual à área da figura abaixo da curva. Bom, então já sei como eu acho a força resultante. Só para recapitular, a força resultante de uma distribuição de carga é a integral de W de x, que é a distribuição no comprimento, dx. Isso é igual à área abaixo da curva. Então, eu já tenho o cálculo da força resultante. Pergunta: em que ponto do corpo a força resultante atua? Ela atua no ponto C. Tá. Quais são as coordenadas desse ponto C? Quanto vale a coordenada x barra do ponto C? Bom, para descobrir a coordenada deste ponto, eu vou usar o cálculo do momento resultante. Pego um ponto qualquer, por exemplo, o ponto O aqui. O momento resultante em relação a O é igual a somatório de todos os momentos em relação a O. E calculo. Quem é o momento resultante? É o momento que esta força produz. Essa força aqui vai produzir uma rotação para cá. Ó. Então, é um momento negativo. Então, é menos... Como que eu calculo o momento? É esta distância vezes esta força. Então, x barra, que é a coordenada da força resultante, vezes a força resultante, é igual... Como é que eu calculo o momento de cada força que age aqui? Ó? Porque é a soma de todos os momentos. Como é que eu calculo o momento de cada força que atua aqui? Bom, para calcular o momento de uma força qualquer aqui, lembra que essa força é Wx. dx. Essa é uma força dF. O momento dessa força vai ser dado por essa distância. Essa distância eu vou chamar de x. Então, é pegar essa distância e multiplicar por Wx dx. Que é multiplicar aqui por x. Isso vai me dar um momento dm0. Mas eu não quero... Por que esse d, essa diferencial? Porque eu estou pegando uma distância diferencial aqui. Mas eu não quero dm, eu quero o momento resultante, eu quero somar tudo isso. Como é que eu faço somatório de valores infinitesimais? É integral. Então, se eu integrar x Wx dx, isso aqui vira o somatório dos momentos de cada força. Então, este somatório é dado por a integral de x Wx dx. Negativo também porque qualquer força aqui vai gerar um torque no sentido horário. Então, está aqui o sinal de menos.
Ou seja, aqui está o teorema de Varignon. O momento resultante do sistema, que é esse, é igual ao momento da força resultante, que é essa. Uma vez que eu tenho essa equação, ó, menos com menos fica positivo. Se eu quero a coordenada da força resultante, pego a força resultante e passo para cá dividindo. Então, como que vai ficar isso? Eu vou fazer aqui na tela. Então, eu tenho que menos x barra vezes a força resultante é igual a integral de x wx dx. Menos. Ora, menos daqui com menos daqui fica mais. Passo a força resultante para cá dividindo, eu vou ter que força resultante é igual a integral de x wx dx. Não, força resultante não, eu quero a coordenada dela, desculpa. Então, x barra é ele que eu quero. É igual a integral de x wx dx dividido pela força resultante. É essa a coordenada. Mas se a gente lembrar que força resultante é a integral de wx dx, então, e aqui fica integral de x wx dx, isto aqui permite com que eu calcule a coordenada da força resultante. Então, é assim que eu calculo a coordenada, o ponto onde a força resultante age no sistema. Cuidado, aqui é xwx, aqui é só wx. Isto é força resultante. Então, a coordenada da força resultante é integral de x wx dx sobre a integral de wx dx. Se vocês lembrarem que wx dx, isso aqui, é dA, e que isso aqui é dA, que é a área, então a coordenada da força resultante é a integral de xdA sobre a integral de dA. Também eu escrevo assim. Então, posso escrever a coordenada da força resultante deste jeito ou deste jeito. Aí eu achei a coordenada, que é o ponto aonde a força resultante vai agir nessa distribuição de cargas. Esta coordenada, esta equação aqui, é a coordenada do centro de gravidade dessa placa aqui, ó. Mas veja, como eu estou vendo só uma área, a área não tem centro de gravidade, ela tem um ponto que a gente chama de centroide, é como se fosse o centro de gravidade. Então, essas coordenadas aqui, coordenada do centroide do meu sistema. Eu falei disso no finalzinho da aula passada. Então, centroide é o centro onde a força resultante aqui vai agir. É o ponto C. Então, recapitulando, o que nós vimos nisso aqui?
que a força resultante que age num sistema é a integral de Wx dx, que é a mesma coisa que a integral de dA, que é A. E que a coordenada do centroide, ponto onde a força resultante atua, é a integral de x Wx dx sobre a integral de Wx dx, que é a mesma coisa que a integral de x dA sobre integral de dA. Tá aí. Força resultante de uma distribuição de cargas e coordenada do centroide onde a força resultante atua. Olha aqui, ó. Vamos resolver este problema. Determinar a magnitude e a localização da força resultante do sistema de cargas distribuídas da figura. Eu tenho um conjunto de forças, ó, agindo ao longo do eixo X, e elas vão aumentando, ó. Só que elas aumentam conforme esta curva aqui, ó. E esta curva, esta aqui, ó. Ó, esta curva aqui, ó. E esta curva tem esta equação, 60x² Nm. Este é o W da distribuição. É como que a carga está distribuída. Essa carga está distribuída com uma distribuição dada por 60x² Nm. Portanto, essa curva é uma parábola, porque a equação dela varia com x². O valor máximo que chega aqui, ó, vale 240 newtons. É só a gente fazer as contas. Ó, se essa distância aqui vale 2 metros, então coloca 2 aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 60. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6, 24, dá uns 240 que haja ali. Então, está de acordo com a equação. Ele quer a força resultante. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar uma área infinitesimal genérica qualquer aqui, ó. Esta área aqui, ó. De largura ΔX. Esse ΔX está a uma distância x da origem do meu sistema de coordenadas. E a área disso aqui é W dx. É W, que é o valor aqui, vezes a largura dx. Isso é o dA, que é igual a dF, que é igual a força. A gente já viu isso. Então, pega um pedacinho infinitesimal e faça isso. Então, quem é dA? É W dx. Quem é W? É 60x² dx. Quem é a força resultante? É a integral de W dx, ou integral de dA. Então, vai ser a integral de 60x². Mas o x varia de quanto a quanto? O x varia de 0 até 2 metros. Então, vou integrar em x, variando de 0 a 2 metros. Então, 60x² dx. Quanto que dá a integral de x²? Dá x ao cubo sobre 3, variando de 0 a 2 metros. Como é que eu faço essa integral definida? Pego o valor do limite superior, substituo aqui na função. Faço a conta, o que deu menos, pego o valor inferior, substituo na função. Então, vai ser 60... 2 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. Está aqui. Fazendo essa conta, a força resultante desta distribuição
vale 160 newtons. Ou seja, toda essa distribuição de cargas causa uma força resultante sobre a barra de 160 newtons. Pergunto, aonde que essa força atua? Atua no centroide do sistema. Como que é o centroide de uma parábola? Bom, o centroide vai ser calculado pela integral de x dA sobre a integral de dA. Integral de x dA sobre a integral de dA. A integral de x dA é a integral de x que multiplica wx dx. Lembre que dA é wx dx. Se aqui é x dA, então vai ficar x dA vai ser x wx dx, que é o que está aqui, ó. X wx dx. Quem é wx? É 60x quadrado. Então, x, esse x está aqui. Wx, que é 60x quadrado dx. Então, dividido pela integral de dA. Mas a integral de dA é a mesma coisa que a integral de df. Integral de dA é a mesma coisa que a integral de df, que dá F, que é a força resultante. Então, isto aqui é a força resultante, que vale 160 newtons. Em outras palavras, a coordenada do centroide que eu fiz foi integral de x wx dx sobre força resultante. Tá aí. É isso aqui. Integral de x vezes 60x quadrado dx. Wx é 60x quadrado. Primeiro faz aqui, ó. X vezes x quadrado dá x ao cubo. Então, isso dá 60x ao cubo. A integral de 60x ao cubo é 60x à quarta sobre 4, variando, com x variando de 0 a 2. Isso tudo dividido pela força resultante, que é 160 newtons. Então, isso aqui vai dar 60. No lugar do x, põe 2. 2 à quarta sobre 4, depois menos 0 à quarta sobre 4, dividido por 160. Fazendo esta conta, x barra dá 1,5 m. Ou seja, esta força resultante está agindo num ponto C aqui, a uma distância de 1,5 m da origem. Então, está aqui. Esta é a coordenada do centroide. Esta é a coordenada de onde atua a força resultante. Está aí. Então, a força resultante de 160 newtons age num ponto C, que é o centroide desse sistema, e está a uma distância 1,5 m da origem. Resolvido. Se a gente for comparar com aqueles cálculos de vetores, na essência é muito mais fácil. Eu tenho que resolver a integral. Basicamente é isso. Olha esta figura aqui, ela ficou muito clara, mas dá para entender. A carga distribuída P igual a 800x Pascal, veja que ele está dando em termos de pressão agora, hein? Não de Wx. A carga distribuída P igual a 800x Pascal
atua sobre a superfície superior da viga mostrada na figura. Então aqui eu tenho uma viga e eu tenho essa distribuição aqui, ó. Deixa eu contorná-la. Essa distribuição aqui, ó. Tá aí. Então, a largura é constante, tá? É 0,2. Aqui meu desenho ficou torto aqui, na verdade teria que ter saído aqui, ó. Tá? A largura é constante. A pressão só está variando com o comprimento x. Ele deu aqui na equação. Então, a carga distribuída, P igual a 800x Pascal. Determinar a magnitude e a localização da força resultante. Quer descobrir... Aqui ele está falando que aqui nessa extremidade a força vale 7.200, a pressão vale 7.200 Pascal. É só colocar 9, que é a coordenada da extremidade aqui. 9 vezes 8, 72. Então dá 7.200. Então ele quer a força resultante. Bom, primeiramente, eu vou transformar esta distribuição de pressão de uma distribuição de força ao longo do comprimento, uma vez que não há variação da força na largura, só no comprimento. Então, como é que eu faço? Pressão é força por área. Quem é a área aqui? A área aqui é 0,2 vezes o comprimento x. Isto é a área. Se eu multiplicar os dois lados por 0,2, isto aqui vira Wx. E 0,2 aqui, ó. Com 0,2 aqui cancela. Isso aqui fica força por comprimento. Portanto, quando eu multiplico os dois lados pela largura, ó, eu tenho Wx. Então é o que nós vamos fazer aqui, ó. Pega a pressão de 800x, multiplica por 0,2, isso te dá a carga distribuída em termos de força por comprimento. Agora é Newton por metro. Por quê? Metro quadrado daqui. Esse metro quadrado está no denominador, a barrinha de dividir aqui. Vezes o metro do numerador, cancela. Então, o meu Wx passa a valer 800 vezes 0,2. 800. 2 vezes 8, 16. 0, 2 vezes 800. Está dando 160. Então, está dando 160x Newton por metro. Então, essa vai ser a equação de distribuição quando eu olhar isso aqui de frente. Está aqui. 160x Newton por metro. Então, olhando isso aqui de frente agora, o que eu tenho é isso. Se aqui é 160x, quanto que vai valer a força nessa extremidade aqui? Bom, é só colocar no valor do x 9. 9 vezes 160 dá 1.440 Nm. Tá aí, ó. Então, agora eu tenho uma distribuição em termos da força por comprimento. A carga distribuída obedece essa equação aqui, 160x Nm. Como que eu calculo a força resultante?
Bom, usa integral, mas normalmente essa equação aqui, ó, força resultante é a integral de x wx dx sobre a integral de wx dx. É isso. E isso é igual à área. Bom, quando é que eu uso a integral? Quando é que eu vou usar a integral? Quando eu tiver uma curva cuja área não é conhecida, não é uma... Então eu tenho, por exemplo, uma parábola, uma hipérbole, eu tenho alguma coisa variando assim. Mas se eu tenho uma figura de área bem comportada, um triângulo, um retângulo, um trapézio, é só calcular a área dele que te dá a força resultante, ó. Sai dessa equação aqui, ó. E naquele caso ali, tá trivial. Olha, a distribuição, ela é, aqui o comportamento é linear. Então a figura abaixo aqui é um triângulo. Olha o triângulo que eu tenho aqui, ó. É um triângulo, tá vendo? E se a força resultante é numericamente igual à área, se é um triângulo, eu sei calcular a área, eu não preciso integrar. Então eu posso calcular a força resultante calculando esta área aqui, ó. Então, como que é a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2, ou metade da base vezes altura. Metade, base, vale 9 metros. Tá aqui. Vezes a altura. A altura vale 1.440 Nm. Quando eu multiplico tudo isso, dá 6.480 newtons, ou, equivalentemente, 6,48 kN. Então, veja que ficou mais fácil ainda, não precisei nem calcular a integral. Se eu tenho informação que a força resultante é numericamente igual à área, é só calcular a área. E essa figura, área de triângulo, área de retângulo, área de quadrado, área de trapézio e área de circunferência, a gente traz isso desde o ensino fundamental. Então aqui não tem segredo. Foi achar a área abaixo da curva me deu a força resultante. E o centroide? Bom, nós vimos na aula passada que dado um triângulo qualquer, o centro de gravidade, o baricentro, o centroide de um triângulo, é dado pelo encontro das três medianas. Então, pego de um vértice, eu traço uma reta que vai até metade do lado oposto. Deste, traço uma reta que vai até a metade do lado oposto. E deste, eu traço uma reta que vai até a metade do lado oposto. Aonde elas se encontram, vai me dar o baricentro aqui, o centroide. E esse centroide vai estar nesta posição aqui, ó. Se eu pegar isso aqui como sendo a altura H do centroide, a altura H do triângulo, o centroide obedece a essa proporção. Da parte mais próxima do lado, ele está a 1/3 de H. E o vértice mais distante, ele está a 2/3 de H. Então,
eu tenho a proporção 1/3, 2/3 da altura para um triângulo. Isto vale no nosso problema também. Se eu traçar 3 medianas aqui, ó, e eu chamar isso aqui tudo de x, este triângulo aqui vai estar uma proporção que é daqui para cá é 1/3 e daqui para cá 2/3. Ó. É 1/3 de 9 e aqui vão ser 2/3 de 9. Então, quanto vale esta coordenada aqui? Ó? Ela vale tudo isso, que são 9 metros, menos esse pedaço aqui, ó. Menos esse pedaço. Ó, dos 9 metros, o ponto, a coordenada, a distância dele é essa. Ó. Então, é essa distância que eu quero medir. Então, essa distância são os 9 metros menos este pedaço, que é 1/3 de 9. Que é o que está escrito aqui. Ó. 9 menos 1/3 de 9 dão 6 metros. Então, tá aí, achamos o centroide. Eu sei quanto que vale a força resultante e sei em que ponto da figura a força resultante está agindo. Tá aí. Então a resposta é essa. A força resultante vale 6,48 kN e ela está agindo a 6 metros da origem. Ah, professor, se eu quisesse ter usado a integral, normal, daria certo também. Olha esta distribuição de cargas aqui, ó. Um material granular, ele exerce, granular, tá aqui, alguma que nem areia distribuída em cima dessa estrutura aqui, ó. Exerce uma carga distribuída sobre a viga conforme a figura. Eu tenho uma viga, coloquei um material aqui, assim, cinza. E esse material gera uma distribuição de forças dada com este perfil. Ele não me deu a equação, ele me deu a curva. Aqui tem valor máximo de 150 libras por pé. Aqui tem valor mínimo 50 libras por pé. E esta força diminui linearmente. Ó. O comprimento de A até B, o comprimento da viga, vale 9 pés. Determine a intensidade e a localização da força resultante neste sistema de carga. Então tá aí. Como é que faz? Bom, esta é uma figura relativamente simples. Não preciso da integral. Ele é um trapézio. Mas como as cargas estão distribuídas, uma dica que a gente faz aqui é pegar este trapézio, ó, deste ponto, traço uma linha paralela ao eixo. E eu divido essa figura em duas. Num triângulo e num retângulo. Por quê? Ah, professor, mas você não sabe achar a área do trapézio? Sei. Mas determinar
o centroide do trapézio é mais complicado, mas determinar o centroide do triângulo e do retângulo é fácil. Então, eu vou dividir essa figura num triângulo e num retângulo. Vou calcular a força resultante para o triângulo, vou calcular a força resultante para o retângulo, vou calcular o centroide do triângulo, o centroide do retângulo, e com essas informações eu acho o total. Então tá aqui, ó. Dividir isto aqui num triângulo e num retângulo. A viga tá aqui, ó. A viga é essa. Então, aqui, para mim, é um retângulo. E aqui é um triângulo. Então, tá aqui, peguei essa figura e fiz isso com ela. Aqui o triângulo e um retângulo. É claro, se aqui vale 50 libras por pé, aqui também vale. Então, este pedacinho de baixo vale 50 libras por pé. Se tudo aqui vale 100 libras por pé, o pedacinho de baixo vale 50 libras, o de cima vale 100 menos 50, que também dão 50 libras por pé. Porque o total tem que dar 100 libras por pé. Tem que fazer a distribuição por igual. A força resultante no triângulo, ela age no centroide do triângulo. Eu estou chamando ela de F1. E a coordenada dela de x1. A força no retângulo, estou chamando de F2, a força resultante. E ela age na coordenada x2. A distância total aqui vale 9 pés. Então, vamos resolver. Está ali. Quem é a força resultante no triângulo? É a área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. A base, 9 metros. A altura do triângulo, 50 libras por pé, sobre 2. Fazendo essa conta, nós temos 225 libras de força agindo só na parte triangular da distribuição. E como é que eu acho a força no retângulo F2? É a área do retângulo. Base vezes altura. Base são 9 pés, a altura 50 libras por pé. 9 vezes 50 dão 450 libras de força na parte do retângulo. Então, achei a força F1 e F2. Tá tranquilo? Agora, quem é a força resultante desse sistema? Porque eu não quero F1, eu quero a força resultante. É o somatório das forças. Não tem segredo. Força resultante é F1 mais F2. Vai ser 225 mais 450, soma vetorial. Tá? Como os dois vetores apontam para baixo, são paralelos, eu somo. Então, 225 mais 450 dão 675 libras. Pronto. Achei a força resultante daquela distribuição. 675 libras. Professor, eu poderia ter achado direto a área do trapézio? Poderia. Dão 675 libras. Mas aí, achar a coordenada fica um pouco mais chato. Quando você divide aqui a figura em duas, eu tenho duas coordenadas. E por meio dessas duas eu vou conseguir calcular a coordenada desta força resultante. Fica mais simples. Então, a força resultante 675 libras. Quanto que vale a coordenada de x1? Ela está na proporção 1/3, 2/3. Então, ela está 1/3 de 9 pés. 1/3 de 9 pés, que dão 3 pés. Então, a coordenada x1 eu achei. A coordenada x2, por ser um retângulo, num retângulo,
o centroide dele, o centro de gravidade dele, é dado pelo encontro das duas diagonais dele, ó, daqui para cá e daqui para cá. Ou seja, dá exatamente no meio dele. O centroide aqui dá no meio, na metade de 9 pés, que dá 4 pés e meio. Eu achei o centroide do triângulo e do retângulo, mas não é isso que eu quero. Eu quero o centroide da força resultante. Então, como é que eu faço isso agora? Então, eu achei a força resultante, mas não achei o centroide dela. Achei o centroide de cada uma das forças do triângulo e do retângulo. Agora, eu uso o teorema de Varignon. O momento da força resultante é igual ao momento resultante em relação a um ponto. Pego o ponto A aqui, ó. Então, eu faço. O momento da força resultante é força resultante vezes a distância dela. X barra, que eu quero descobrir, vezes 675. É igual o momento resultante do sistema. O que é o momento? É a soma dos momentos. É a primeira força, é a coordenada da primeira força, vezes a primeira força, que deu 225, do triângulo. Então, é a coordenada do triângulo vezes a força do triângulo, mais a coordenada do retângulo, vezes a força do retângulo. Tudo positivo. Por que tudo positivo? Você fala, professor, não tem sinal errado aí? Não. Se for levar ferro e fogo, tem. Por quê? Esse aqui gera um torque em relação a para cá. Torque horário é negativo, então isso aqui na verdade é menos. Mas a força do triângulo está aqui. E a força do retângulo está aqui. Elas também geram torques negativos, ó. Então, aqui também é menos e aqui também é menos. Como tudo negativo, multiplica por menos 1, fica tudo positivo. Tá aí. Fazendo essa conta, isolando o x barra dão 4 pés. Ou seja, nesta distribuição de carga, a força resultante vale 675 libras e a sua coordenada vale 4 pés. Então, na essência, recapitulando, coordenada, como é que eu acho o centroide de uma figura plana? De um quadrilátero, seja um retângulo ou um quadrado, vai ser dado pelo encontro das diagonais. Então, eu pego aqui, ó. E ele dá exatamente no meio, tá? Se esse lado vale L, o centroide aqui vale meio de L. Tá aí. Se for um triângulo, o centroide é dado pelo encontro das 3 medianas. Então, eu traço uma mediana. Mediana é o que sai de um vértice e vai até o meio do lado oposto. De um vértice até o meio do lado oposto. Do vértice até o meio do lado oposto. E ele sempre vai estar na proporção. O lado menor é 1/3 do comprimento naquela direção, o lado maior 2/3. Então, eu posso pegar este comprimento aqui, ó. Poderia ter pego aqui também, tá? Mas eu peguei este aqui, vou dividir aqui, ó. E isso aqui vai estar na proporção. Se eu chamar este lado aqui
Se eu chamar este lado aqui de L, então isso aqui vai ser o menor tamanho é 1/3 de L. E o maior tamanho, 2/3 de L. Então, basicamente, esses dois têm que estar cientes. A força resultante numa distribuição de cargas, ela é numericamente igual à área da distribuição. E ela pode ser calculada assim. A integral de Wx dx ou integral de dA. E a coordenada do centroide da força resultante vai ser dada pela integral de x Wx dx pela integral de Wx dx. Que isto é a mesma coisa que a integral de x Wx dx sobre força resultante. Que é a mesma coisa que a integral de x dA sobre A. Então, qualquer uma dessas vai te dar a equação, vai te dar a coordenada do centroide daquela distribuição. E lembrando que se eu tiver pressão, se eu multiplicar pela largura B, isso me dá Wx, onde esse cara é a largura. Então tá aí. Distribuição, não tem muito segredo. Em alguns momentos vai começar a aparecer forças distribuídas aí em diversos sistemas. Vamos em frente. Equilíbrio de corpos rígidos. A gente viu equilíbrio de partícula. Agora vamos falar em equilíbrio de corpos rígidos. Primeiramente, vamos definir o que é um corpo rígido. Um corpo rígido é um objeto idealizado, sempre é uma aproximação, tá? Em que a distância entre dois pontos ou duas partículas quaisquer que compõem este corpo é invariável sob a ação de forças externas. Isto é, um corpo indeformável sob quaisquer forças a ele aplicadas. Imagina que eu tenha um corpo aqui. Pegue duas partículas deste corpo. A e B. Não importa quanto de força eu aplique neste corpo. Não importa. Se a distância entre duas partículas quaisquer não variar no tempo sob ação de forças, este corpo ele é indeformável. Então eu digo que esse corpo é um corpo rígido. Então, na essência, um corpo rígido é um corpo indeformável, formado por uma coleção de partículas. Então agora este corpo tem tamanho. Corpo rígido é um corpo extenso, tem extensão, tem tamanho, tá? E ele é indeformável. Então essa é uma... Na prática, não existe corpo assim, por isso que ele é dito idealizado, é uma aproximação. Todo o corpo, você pode pegar uma barra de aço, se você apertar, uma parte dela deforma, ainda que seja na escala molecular, mas deforma. Quando você dá um soco numa parede, você deforma a parede. Ah, mas fulano quebrou a mão e não fez nada na parede, não fez nada sob o ponto de vista macroscópico. Microscopicamente fez uma alteração ali. Então,
quando esta alteração, esta deformação for desprezível, nós falamos que o corpo é um corpo rígido. Ah, professor, e se ele se deformar? Ele não é rígido, ele é um corpo deformável. E um corpo deformável, a gente estuda sob algumas condições. Vocês vão começar a estudar deformação. Em mecânica pode ser que até a gente veja alguma coisa, mas eu acho que no conteúdo de vocês não tem. Numa disciplina chamada resistência dos materiais. Ali você começa a estudar propriedades elásticas e de deformação. Mas aqui nós vamos ver basicamente um corpo rígido, um corpo indeformável. Olha um corpo rígido aqui, ó. Esse corpo é indeformável. Eu tenho forças agindo sobre ele. Esse corpo está num sistema de coordenadas cartesianas x, y e saindo aqui, ó, z. Tá? Então, na verdade, aqui não dá para ver ali em perspectiva, mas eu tenho 3 eixos aqui, ó. X, y e z. Então, esse corpo, quando ele recebe a ação de uma força, ou de um conjunto de forças, eu já sei que, pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, esse corpo acelera. E, ao acelerar, ele pode se movimentar para a esquerda, para a direita, pode se movimentar para cima ou para baixo e pode se movimentar para frente ou para trás. Um movimento que um corpo realiza ao longo de um eixo é dito movimento de translação. O que é um movimento de translação? Tem que tomar cuidado, porque as pessoas vêm com uma lavagem cerebral do ensino fundamental e médio. Você pergunta para o aluno, o que é movimento de translação? O aluno já responde, é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Não. Movimento de translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol também. Mas não é só isso. Movimento de translação é toda vez que um corpo se desloca pelo espaço. Quando você sai da cadeira e vai para o banheiro, você está realizando um movimento de translação. Você está transladando. Transladar é se deslocar pelo espaço. Então, este corpo aqui, sob ação de forças, ele adquire uma aceleração e ele se movimenta. Ou seja, ele sofre translação. Translação. Então, um corpo, ele sujeito a um conjunto de a forças, né, pode ser uma só, ele vai acelerar e vai descrever translação. Ou seja, ele vai ter movimentos ao longo do eixo x, y e z. Tem que ser dos 3? Não, pode ser de um só. Ele pode transladar só no eixo x. Ele pode transladar somente no eixo y. Ou ele pode transladar somente no eixo z. Mas aqui, este corpo passa a ter um movimento de translação. E a lei de Newton, governada que governa a translação, é essa. Esta aceleração é uma aceleração translacional. Mas o corpo também pode sofrer um outro efeito quando ele recebe forças. Ele pode girar. Um corpo ele pode sofrer um efeito de rotacionar. Então, esse corpo aqui, ele pode girar em torno do eixo Z, ele pode girar em torno do eixo Y aqui, e ele pode girar em torno do eixo X. Ou seja, quando um corpo recebe ação de forças,
ele pode girar. O giro a gente chama de rotação. Ele pode rotacionar, tá? Pega teu celular aí, coloca teu celular numa ponta e aplica uma força na outra extremidade dele, em linha reta. Você vai ver que ele gira, tá? Ele sofre um torque, ele sofre um momento de força e rotaciona. Então, um corpo sob ação de forças também pode rotacionar. E o movimento desenvolvido nós chamamos de movimento de rotação. O movimento de rotação. Novamente a lavagem cerebral. Você pergunta para o aluno, o que é movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Não. Movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo também. Mas movimento de rotação é toda vez que o corpo gira em torno de um ponto ou de um eixo. Tá? Então nós temos dois movimentos. Movimentos de translação e rotação. A lei de Newton que governa a translação é essa. E para rotação tem? Tem. Tá? Não vou entrar em detalhes agora, mas só vou colocar aqui. Qual é a lei de Newton para rotação? No caso da rotação, quem causa a rotação não é a força. É o torque, é o momento da força. Então, eu tenho isso aqui, ó, o torque um torque é igual. Quem faz o papel da massa na rotação é uma grandeza chamada momento de inércia. Momento de inércia é quem faz o papel da massa na rotação. Vezes a aceleração também. Só que agora é uma aceleração angular. Esta é a lei de Newton da rotação. Ou seja, quem causa a rotação é torque. Quem é torque, outro nome para ele, momento de força. Então, quem causa a rotação é torque. Quem causa a rotação é o momento de força. Quem causa a translação é a força. Então, um corpo rígido, quando sofre ação de forças, ele pode transladar e ele pode rotacionar. Ou ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ele não precisa fazer em todas as direções. Um corpo pode girar somente em torno do eixo X, ou ele pode girar somente em torno do eixo Y, ou ele pode girar somente em torno do eixo Z. Ou ele pode girar numa direção qualquer aqui, ó, tá? Isso não importa. Então, quando um corpo está sujeito à ação de forças, um corpo rígido, ele pode translacionar e ele pode rotacionar. A translação pode ocorrer ao longo do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Os eixos na qual o corpo tem liberdade para se movimentar, isso quero dizer que ele pode se mover livremente, a gente vai chamar de grau de liberdade. Grau de liberdade é o número de movimentos ao longo do eixo que esse corpo pode ter. Tá? Quando a gente fala em translação, existem 3 graus de liberdade translacional. Tá? Ele pode se movimentar ao longo do eixo X, é 1 grau de liberdade. Pode se movimentar ao longo do eixo Y, é outro grau de liberdade. E ao longo do eixo Z, é outro grau de liberdade. Então, um corpo livre no espaço, livre para se movimentar, a gente diz que ele tem 3 graus de liberdade. Então, ele pode ter movimento em X, Y e Z. Então, um corpo ele tem 3 graus de liberdade translacional. Rotação, eu também posso ter 3 graus de liberdade rotacional. Porém, eu não vou entrar nos detalhes de graus de liberdade rotacional.
Por quê? Porque vai depender muito da geometria do corpo. Para a gente, no momento, não vai estar interessado. Mas se um corpo rotacionar em torno de um eixo, mas isso não altera a maneira como o corpo está no espaço, é como se aquele grau de liberdade não existisse. É como se eu falar, olha, o corpo se movimentou, sofreu uma translação de x igual a 2 metros para x igual a 2 metros. Ele não saiu do lugar. Então, apesar de eu estar falando de um possível movimento de uma posição para outra, a posição final e inicial são coincidentes. Então, na verdade, não houve movimento, não teve nenhum grau de liberdade ali. É como eu falar um corpo girando sobre preso a um certo eixo, dependendo do ângulo que eu olho, mesmo ele estando girando, eu não vejo ele se deslocando, não vejo ele saindo do lugar. Então é como se aquele grau de liberdade não existisse. Então muitos corpos em rotação, ao invés de 3 graus de liberdade, ele passa a ter 2. Então um total de 5 graus de liberdade, 3 graus de liberdade translacional e 2 graus de liberdade rotacional. Aqui a gente vai falar 3 graus de liberdade translacional e podemos associar uma rotação. Não vamos entrar quantos graus de liberdade tem aqui. Se precisar, a gente fala. Veja. Vamos... Quando é que um corpo rígido está em equilíbrio? Ele está em equilíbrio quando ele obedece à lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Que é somatório das forças for igual a 0, ou o corpo está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Essas são as duas condições. Isso aqui é chamado equilíbrio estático e esse aqui é equilíbrio dinâmico. Essas são as condições de equilíbrio. Então, quando é que a gente vai ter equilíbrio estático? Quando a soma das forças que agem no corpo der 0. Isso a gente já sabia. Só que o corpo agora pode rotacionar. E a gente tem a lei de Newton da rotação. Como que era a lei de Newton da rotação? Que eu falei. O torque resultante que age num corpo é igual a uma grandeza chamada momento de inércia, que faz o papel da massa, vezes a aceleração angular do corpo. Então, o que é torque resultante? É o somatório dos torques. Mas torque não é momento de força? Então, no fundo, isso aqui é somatório dos momentos de força em relação a um ponto, momento sempre em relação a um ponto, momento resultante. Isso tem que ser igual ao momento de inércia, que faz o papel da massa, vezes uma aceleração angular. Veja, continua valendo essa condição. Esse corpo vai estar em equilíbrio quando ele estiver parado, ou quando ele estiver em movimento. Mas agora, qual movimento é uniforme retilíneo? Não, torque gera rotação. Então, movimento rotacional uniforme. Então, quando o corpo estiver parado ou estiver com movimento rotacional uniforme, eu digo que esse corpo está em equilíbrio. E neste caso, se ele estiver parado, a aceleração angular dá 0. Portanto, isso aqui dá 0. O somatório dos torques dá 0.
Então, a condição de equilíbrio, quando o corpo é rígido, é além da somatória das forças ter que dar zero, o somatório dos torques também tem que dar zero. Somatório dos momentos de força tem que dar zero. E se dá zero, porque a aceleração aqui ela é zero, ou ela é constante. Se a velocidade do corpo for constante, movimento rotacional uniforme, a aceleração angular é nula e o torque dá zero. Ou seja, quando é que um corpo rígido está em equilíbrio? Um corpo rígido está em equilíbrio quando ele satisfaz essas duas condições. Quando o somatório das forças for igual a zero e o somatório dos momentos for igual a zero. Tá aí. Quando o somatório das forças for zero e o somatório dos torques for zero, o somatório dos momentos for zero, isso é condição de equilíbrio do corpo rígido. Então, quando você olha agora para uma parede da sua casa, a parede é um corpo rígido. Para que essa parede fique em equilíbrio, duas condições precisam ser satisfeitas. Primeira, somatória das forças que agem na parede tem que dar zero. E segundo, a somatória dos torques que agem na parede também tem que dar zero. Ou seja, se uma dessas duas condições não for satisfeita, a parede não fica em equilíbrio. Vai se movimentar e ela tende a ruir. Essas são as condições de equilíbrio para o corpo rígido. Mas é óbvio que eu posso decompor. A gente já viu isso. Então eu posso escrever isso aqui o seguinte: se somatório das forças é igual a zero e o somatório dos momentos é igual a zero, eu posso decompor a força, se eu tiver no espaço, nos três eixos. Então isso aqui eu posso escrever assim: somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório das forças em z igual a zero. E aqui, somatório dos momentos em x igual a zero, somatório dos momentos em y igual a zero e somatório dos momentos em z igual a zero. Então veja que no espaço, se o corpo tem 3 graus de liberdade translacional e 3 graus de liberdade rotacional, eu preciso ter 6 equações para satisfazer a condição de equilíbrio. Somatória das forças em x, em y e z dando zero, e somatória dos momentos em x, em y e z dando zero. Então essa é uma condição importante. É claro que tudo isso pode ser reduzido. Se eu tiver em 2 dimensões, não vou ter z, só vou ter x e y, tá? E assim por diante. Então, para o equilíbrio, as forças não devem provocar nem translação horizontal, nem translação vertical, nem rotação. Obviamente que ele está falando em 2 dimensões. Horizontal e vertical, porque eu teria o eixo Z também que ele não colocou. Então, em 2 dimensões, a somatória das forças em x tem que dar zero, somatório das forças em y tem que dar zero. E veja, eu posso fazer somatório dos momentos em x e em y? Posso. Mas se eu tiver um ponto, olha como facilita a minha vida, um ponto na qual eu consiga calcular o momento
das forças em x e das forças em y, eu calculo apenas um momento em relação àquele ponto e funciona. Então, às vezes, simplifica a minha vida. Força, geralmente a gente decompõe mais. Momento, dependendo da situação, você não precisa decompor. Se você não enxergar um ponto que fique fácil, calcule em cada situação e tenha um momento em x dando 0, soma dos momentos em y dando 0. Mas, com essas 3 condições aqui, é possível calcular o equilíbrio de um corpo rígido em 2 dimensões. Somatório das forças em x dando 0, somatório das forças em y dando 0 e somatório dos momentos em relação a um ponto O dando 0. Então, olha, quando um corpo está sujeito a forças agindo por ele e a momentos agindo sobre ele, sem se deformar, é um corpo rígido que, se ele não tiver movimento nem de translação nem de rotação, é um corpo rígido em equilíbrio estático. Eu posso trocar todas essas forças por uma força resultante e todos os momentos por um momento resultante. E eu já sei que esta força resultante tem que dar 0 e este momento resultante tem que dar 0 para que o corpo fique em equilíbrio, para que o corpo atinja a condição de equilíbrio. Então, força resultante é o somatório das forças que tem que ser 0. Momento resultante em relação a um ponto O é o somatório dos momentos em relação a O e tem que dar 0. Essas são as condições de equilíbrio para corpos rígidos. Enquanto para partícula era só somatório das forças dando 0, para corpo rígido é a somatória das forças e a somatória dos tórax. Então, o equilíbrio de um corpo em 2 dimensões. Se você olha esse avião em 2 dimensões, é claro que você sabe que ele tem profundidade. O peso do avião age no centro de gravidade do avião. O pneu da frente do avião é um só. Então, aqui ele tem uma força de reação do solo, uma normal aqui, R, agindo nele. A roda traseira, geralmente são 2. Tem uma da direita e uma da esquerda, só que elas estão alinhadas. Se em cada roda agir uma força de reação T, no diagrama de corpo livre em 2 dimensões, eu vou colocar 2 T's aqui, porque é T da roda da direita e T da roda da esquerda. Então, eu tenho 2 T's aqui. E eu sei que para este corpo, somatório das forças tem que dar 0 e somatório dos torques em relação a um ponto tem que dar 0. Condição de equilíbrio. Eu posso, para esse avião, fazer, como ele está no plano, então eu tenho os eixos XY. Então aqui é o eixo X. E aqui é o eixo Y. Então, eu sei que a somatória das forças em X tem que dar 0, somatório das forças em Y tem que dar 0, somatório dos momentos em relação a um ponto. Pega um ponto qualquer aqui, ó, A. E o somatório dos momentos em relação àquele ponto tem que dar 0. A escolha do ponto é arbitrária. Então, é sempre importante, na hora que for resolver um equilíbrio de corpo rígido em 2 dimensões e 3 dimensões, fazer o diagrama de corpo livre. Só que agora, como a gente está em 2 dimensões, em 3 dimensões, e a gente começa a falar de estruturas, a gente tem que conhecer um pouquinho como que esses vínculos, o que é o vínculo? Como que um suporte preso num ponto gera forças reativas ali. Então, para fazer o diagrama de corpo livre, a gente precisa saber como que os suportes
reagem à aplicação de força sobre ele, como que eles devolvem esta força. Existe uma regra geral, e essa regra vai valer para 2 dimensões e para 3 dimensões. Primeiro, um suporte evita a translação do corpo numa dada direção ao exercer no corpo uma força na direção oposta. Por exemplo, eu tenho uma viga aqui e aqui eu tenho um suporte assim. A gente chama esses suportes de rolete. São 2 bolinhas embaixo dele que ele pode rolar. Repare, quando a viga se junta a esse rolete, a gente fala que houve um vínculo aqui, ela ficou vinculada, ficou presa aqui. O que esse rolete faz? Ele não permite com que essa viga se movimente para cima nem para baixo. Ou seja, este rolete não permite movimento da viga para cima ou para baixo, porque a viga está presa a ele. Se a viga for para cima, se separou dele, a estrutura deixou de existir. Então, o rolete, quando você tem um rolete, ele não permite movimento de translação vertical aqui. Mas horizontal pode. Se eu movimentar a viga para cá, esse sistema escorrega. Se eu movimentar a viga para cá, esse sistema escorrega. Então, este suporte tem liberdade translacional horizontal, mas não tem vertical. Então, eu falo que esse suporte aqui, esse rolete, evita translação do corpo para cima e para baixo. Se ele evita a translação do corpo para cima ou para baixo, é porque ele está aplicando uma força na direção oposta que o corpo tende a se movimentar. Normalmente, uma viga dessa, devido ao peso, ela tende a transladar para baixo. O que o suporte faz? Reage aplicando uma força para cima. Então, a reação do suporte é para evitar a translação do corpo ao longo daquele eixo. Então, um suporte evita a translação do corpo numa dada direção ao exercer no corpo uma força na direção oposta. Se o peso tende a puxar essa barra para baixo, o suporte segura, evitando com que a barra desça. Para isso, ele aplica uma força para cima. Então, vai nos interessar colocar essas forças de reação do apoio aí, do suporte. Então pense, se o corpo não pode se movimentar numa dada direção, porque ele está vinculado a um suporte, você pode estar certo que o suporte está aplicando uma força naquele corpo ao longo daquela direção que ele não pode se movimentar. E um suporte evita a rotação do corpo numa dada direção ao exercer no corpo um momento sobre o corpo na direção oposta. Por exemplo, imagina que eu tenho uma parede aqui e nessa parede eu encaixo aqui, eu engasto uma barra. Pergunto, esta barra pode girar para baixo? Pode girar livremente para baixo? Aqui. Ela pode girar para cá? Não. Ela pode girar para cá? Não. Se ela não pode girar, ela não tem grau de liberdade rotacional aqui. Significa que um momento de força está agindo nessa barra, evitando com que ela rotacione. Se a tendência dela é rotacionar para baixo, um momento de força está agindo para cima. Se a tendência dela for rotacionar para cima, um momento de força está agindo para baixo, no sentido de manter essa barra em equilíbrio. Ou seja, uma barra como essa, ela tem um momento de força agindo na direção oposta que essa barra tende a rotacionar.
Então eu colocaria aqui um momento de força aqui, ó. Agindo. Ah, professor, mas você pôs para cá por quê? Eu não sei para onde que essa barra tende a girar. Eu pus aleatório, tá? Mas pode estar certo. Se há um impedimento na rotação em relação a um dado eixo, então existe um momento de força agindo na direção oposta daquela tendência de rotação. Esta condição, que se o suporte evita a translação do corpo, ele então está aplicando uma força no corpo para evitar a translação, e se o suporte evita a rotação do corpo, ele está aplicando um momento de força para evitar a rotação, vale para movimento em duas dimensões, para equilíbrio, desculpa, em duas dimensões, e equilíbrio em 3 dimensões. Vale nas duas situações. Quais são os tipos de vínculo que há com o corpo rígido? Vincular é um corpo ficar preso ao outro. Prender, ligar, conectar. Eu vou colocar aqui alguns desenhos genéricos que podem aparecer, mas normalmente os problemas de mecânica, eles gostam de colocar a estrutura, como se fosse uma construção civil ali. Mas eu vou mostrar. Este tipo de vínculo aqui, ó, é um suporte, é um apoio. Aqui é uma barra. O azulzinho é uma barra, esse triangulinho é um apoio. Quando esse triangulinho está com esta linha embaixo, quer dizer que ele pode escorregar para a direita ou para a esquerda, ele escorrega no chão. Então ele não tem atrito com o solo. Então, este tipo de apoio aqui na barra, ele pode movimentar para a direita ou para a esquerda. Então, aquele é livre. Mas para cima, para baixo, ele não se movimenta. Se a barra tende a cair, ele segura a barra. Então, ele impede o movimento vertical do corpo. Então, este tipo de suporte, ele permite translação direita e esquerda, mas não permite para cima e para baixo. E rotação? Veja, nada impede que esse sistema gire para cá ou para cá. Tá? Então, ele é livre para girar. Então aqui eu tenho liberdade de movimento direita e esquerda, tenho liberdade de rotação, mas não tenho liberdade para movimento translacional vertical. Então esse tipo de apoio tem essa característica. Então aqui ele está restringindo 1 grau de liberdade translacional, que é para cima e para baixo. Geralmente a gente utiliza isso no plano, tá? Então a gente está falando em 2 dimensões. 2 dimensões. Essa estrutura aqui, ó, que tem essa marquinha aqui embaixo, quer dizer, tem um atrito aqui, então ela não permite o corpo deslocar direita e esquerda, transladar direita e esquerda. Ela não permite o corpo movimentar para cima e para baixo. Mas nada impede do corpo girar para cá ou para cá. Então, este tipo de suporte restringe 2 graus de liberdade. O translacional horizontal e o translacional vertical. Mas permite rotacionar. Agora, quando a barra está engastada, presa aqui, ela não permite a barra nem subir nem descer, nem ir para a direita nem para a esquerda. Como ela está presa aqui, nem rotacionar. Este suporte restringe os 3 graus de liberdade. Translacional horizontal, translacional vertical e de rotação em torno de um ponto. Tá aí. Esse sisteminha aqui, olha, a gente já viu. Ele permite escorregar para a direita e esquerda e permite rotacionar. Agora, se ele estiver de lado assim, isso pode aparecer.
Agora, ele não permite movimento para a direita e para a esquerda, obviamente. Tá? Porque ele está segurando aqui. Ó, agora, esta parte aqui permite com que ele escorregue para cima ou para baixo. Então, só mudei a posição do suporte, mudei a análise. Então, veja. Qual desses sistemas aqui estão em equilíbrio estático? Veja, equilíbrio estático, soma das forças tem que dar zero, soma dos torques tem que dar zero. Então, todos os graus de liberdade, rotacional e translacional, têm que estar impedidos de movimentar. Bom, esse aqui não permite nem rotação, está engastado, e nem translação em X ou Y. Então, isso aqui é uma condição de equilíbrio. Este aqui, ele permite movimento direita e esquerda. Então, isso aqui não está em equilíbrio estático. Este aqui, aquele até permite movimento aqui. E este permite movimento aqui. Mas um está vinculado ao outro. Eu colocaria essa uma situação mais de dúvida, tá? Quando a gente analisa a primeira vez. Porém, como esse cara pode abaixar e subir, ele pode causar uma rotação da barra em torno desse eixo. Então, a rotação está livre aqui, não está em equilíbrio. Este aqui pode movimentar para a direita e para a esquerda. Mas esse não pode, e a barra está presa aqui, então essa barra não vai movimentar. E nem vai rotacionar. Então, isso aqui está numa condição de equilíbrio estático. Todos os graus de liberdade estão impedidos. Aqui, idem. Ó, repara que este caso é parecido com este caso aqui, ó. Só que aqui, um deles está totalmente fixo. Esse cara não pode movimentar para local nenhum. Então, se essa barra tende a descer, este cara aqui é que esses desenhos não costumam usar muito isso, mas isto aqui, para mim, aparentemente ele permitiria a rotação. Mas aqui está dizendo que não. Tá bom. Então, aqui não permite nada, tá certo? Aqui não permite nenhum tipo de movimento, e aqui também não. Este aqui gera dúvida, mas para mim, esses dois aqui também ficou em dúvida do jeito que colocaram. Depois a gente vê em estruturas como que isso fica melhor. Então, as reações do apoio. As reações de apoio são aquelas reações que impedem os movimentos translacionais e rotacionais. Então, se uma barra está engastada aqui, o apoio reage para manter essa barra em equilíbrio. Se você aplicar uma força para baixo, ele reage com uma força para cima. Se você aplicar uma força para cá, ele reage com uma força para cá e um torque, um momento contrário para manter o corpo em equilíbrio. Se você aplica uma força nessa barra aqui, ó, aqui tem uma reação para cima e aqui também tem no sentido de equilibrar essa força. Então, cada tipo de força agindo para cada tipo de apoio vai ter uma reação diferente. Então, nesse tipo de apoio simples, as reações geralmente são verticais. Nesse preso ao solo, a reação é tanto vertical quanto horizontal. E quando está totalmente preso, eu tenho reação vertical, horizontal e momento de força. E a gente precisa saber como calcular isso. Como é que eu faço o diagrama de corpo livre de um sistema como esse? Então, imagina que eu te dei essa situação. Uma barra engastada ao solo e aplico uma força F. Faço o diagrama de corpo livre. Bom, se aqui tem um engaste, o engaste não permite nem movimento translacional, nem rotacional. Então, esse cara não pode, em duas dimensões, se movimentar para a direita e para a esquerda.
Então existe uma força horizontal impedindo. Coloco a força aqui. Ele não pode se movimentar nem para cima nem para baixo. Então existe uma força vertical agindo aqui. E ele não pode rotacionar. Então existe um momento de força segurando ele. Tá aí. Então quando eu coloco essas forças, aí eu vou calcular quem é H, quem é V e quem é M para que esse corpo fique em equilíbrio. É assim que a gente trata a condição de equilíbrio dos corpos. Ah, professor, mas qual é a direção dessas forças? Para onde que elas estão por esse momento? Eu não sei. Aí eu posso colocar do jeito que eu quiser aqui. Se você colocar e na hora de calcular tua força H é negativa, quer dizer que o sentido real dela era o contrário. Se a força V vertical der negativa, o sentido real dela era o contrário. Se o teu momento deu negativo, quer dizer que o sentido real dele era o contrário. Mas existe uma tática aqui. Toda vez que você tiver um sistema de coordenadas, você coloque a força no sentido positivo dos eixos. Se está no plano XY, desenhe sempre sua força horizontal a favor do eixo X e vertical a favor do eixo Y. Essa é uma dica. Tá? E o momento de força? Desenhe sempre no sentido positivo em relação ao eixo. Se o momento de força vai girar em torno do eixo Z, então eu vou fazer ele girar no sentido anti-horário. Então eu coloco assim. Aí se eu não quiser seguir isso, dá certo? Dá certo também. Mas os livros geralmente costumam usar esta convenção aqui. Ó, pode ver que aqui ele já não usou. O momento aqui seria negativo. Ó. Mas tudo bem. Olha agora, essa barra está engastada e eu tenho uma força agindo aqui. Faço o diagrama de corpo livre. Essa força já existe, a barra está aqui. Tem impedimento horizontal, tem impedimento vertical e tem impedimento de rotação. Então, vou ter uma força horizontal agindo aqui no apoio, uma força vertical agindo no apoio e um momento de força agindo no apoio. Neste caso aqui, eu tenho uma força agindo aqui. Tenho esses tipos de suporte. Faço o diagrama de corpo livre. Este suporte, ele permite movimento de translação horizontal. Então ele permite. Então não tem nenhuma força que impede aqui, nesse. Mas ele impede movimento translacional vertical. Ó. Então, aqui vai ter uma força vertical. E este corpo aqui? Esse não permite nem movimento vertical nem horizontal. Então, vou ter uma força vertical aqui e uma força horizontal aqui agindo. Eu chamei um lado de A e o outro de B. Ah, professor, e torque? E momento de força? Esse cara aqui permite um torque aqui em volta. E este aqui também. Às vezes, a gente vai ver isso logo logo, quando você tem dois suportes, ou três, ou vários outros, gerando torques, e há um certo alinhamento deles, esses torques ficam redundantes. Ou quando as forças que agem no corpo já são suficientes para impedir o torque, eu não preciso colocar o torque aqui. Por exemplo, esse cara aqui gera torque. A gente já viu isso. Então deveria ter colocado um torque aqui também, ó, nesse ponto. E aqui também. Só que veja uma coisa. Se esse torque tende a girar o corpo no sentido horário, esta força vertical tende a fazer um torque no sentido contrário em relação a esse ponto. Então, eu não sei qual o valor desse torque, mas esta força tende a gerar um torque e equilibrar este torque aqui. Então, eu não preciso dele. E esta força aqui tende a gerar um torque para lá que pode equilibrar esse. Então, eu não preciso. Então, basta as forças, já seria o suficiente para atingir a condição de equilíbrio. Porque estas forças, elas estão distribuídas de tal maneira que elas podem gerar torques que compensam as rotações. Então,
mas a gente vai ver isso em mais detalhes depois. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre as reações, não fazendo esses triângulos, mas em estruturas mesmo, como essas. Como é que a gente determina as forças reativas nos apoios desse tipo de estrutura. Mas isso é um assunto da nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e até lá. Abraços.